O De Olho na Urna é uma série de entrevistas com os candidatos eleitorais de 2018. O programa tem como objetivo ajudar nossos eleitores a conhecerem melhor os candidatos que nos representarão durante os próximos 4 anos. A entrevistada de hoje é a candidata a deputada estadual Larissa Rolim. Olá, candidata, seja bem-vinda. Obrigada. Candidata, nos conte um pouquinho sobre a sua história. Quem é Larissa Rolim? Larissa é uma microempresária, moradora de Búzios há 15 anos. Sou formada em farmácia e nessa minha profissão eu trago capacitação profissional através dessa minha microempresa para garçons, cozinheiros, camareiras, e já faço isso há alguns anos. Além disso, dentro da minha trajetória política, o mais forte é a minha participação na sociedade civil organizada, que desde 2004 a gente vem atuando em associações, por exemplo, de artesanato e costura, ONG de combate à corrupção, que em 2005 eu fui uma das cofundadoras da Ativa Búzios, que é uma ONG que fez um belo trabalho aqui na cidade, e sempre fui muito envolvida com melhorias, no caso, para o nosso município. Andávamos então através da sociedade civil organizada, mas chegou um momento que a gente entendeu que havia uma necessidade de partir para a política partidária, porque a sociedade está precisando, hoje se fala muito em mudança na política. Sim. Não é isso? E foi aí que a gente foi percebendo, e cada vez mais eu incentivo para demais pessoas também pensarem o quanto a gente se afasta da política. E isso abriu o caminho para alguns que eu chamo de políticos profissionais. Entendeu? Então, eu entendo que nós que já contribuímos para, o pensar da sociedade, que a gente venha, se prepare, se capacite e enfrente realmente esse novo caminho. Aí sim é uma nova política. Pessoas com uma outra maneira de entender que a política não precisa, por exemplo, ser carreira, ela é uma contribuição prática, uma contribuição através da competência. Não há necessidade de vou entrar para a política e daqui a 4 anos, terminando o mandato, eu tenho que permanecer na política. Por quê? Porque aí começam certas jogadas, que geram toda essa situação que a gente tem visto de troca de favor, de uma política viciada. Larissa, qual foi o momento que você falou assim, não, eu tenho que vir como candidata? Já veio candidata a algo, já foi parlamentar? Há 2 anos atrás eu vim como candidata vereadora. E ali realmente eu entendi que a gente precisa permanecer. Então a política é um subir de degraus. Então, candidata a vereadora, agora estamos como candidata a deputada estadual. Ao seu ver, na sua visão, quais são os maiores problemas do nosso estado e como você pensa em ajudar a solucioná-los? Bom, os maiores problemas, isso já está sendo bem percebido por toda a população, inclusive, A gente está vivendo uma crise econômica, uma crise moral, e no nosso estado isso está mais evidenciado ainda mais evidenciado do que nos demais estados. Eu entendo que, primeiro, a gente precisa atacar essa questão da corrupção, como tem sido um discurso, agora virou um discurso fácil, mas como eu relatei para você que já faz parte do nosso histórico, a gente entende que, fechando esses ralos por onde o dinheiro público tem escoado, haverá os recursos necessários para se investir no políticas públicas para todos os setores. Então, vamos falar de segurança, vamos falar de saúde, vamos falar de educação. Então, esses pontos básicos que está claro que estão enfraquecidos e precisando de serem levados a sério, mas de onde virá esse recurso? Então, falar em combate à corrupção é muito mais do que um discurso. A gente precisa de ações práticas, como, por exemplo, o controle social. Então, essa é uma parte que eu gosto de atuar muito, Jonathan, tanto na minha vida atual, e pretendo, enquanto estar na Assembleia Legislativa, que é incentivar conselhos municipais, conselhos estaduais, que é uma forma de participação popular para acompanhar se o dinheiro está realmente sendo gasto como deve ser. Além disso, o fortalecimento da sociedade civil organizada, que, como eu falei, é da onde eu venho. Essa contribuição da sociedade
ela deve ser apoiada. E, pelo que eu vejo, é o contrário. O poder público, como sabe que por essa participação vai haver um rigor maior nesse controle de licitações, de aplicação do dinheiro, então eles evitam e querem enfraquecer essas ONGs e associações. Então eu gostaria de chamar essas associações para trabalhar junto com o poder público. E também tem o orçamento participativo. Então o orçamento participativo, ele é de onde vai surgir realmente e claramente qual é a necessidade daquela comunidade, com ela opinando e depois acompanhando. E além disso, como a gente solucionar, como você falou, né? A situação está caótica e, no meu ver, além da gente frear esse desvio do dinheiro, ao investir em políticas públicas, a gente precisa realmente investir na educação. E não é isso que a gente está vendo. Porque o político, na hora que vai fazer o discurso, ele vai falar saúde, educação e segurança. Só que o que a gente está vendo? Escolas sendo fechadas. Nós estamos acompanhando esse processo, então é aí que a gente tem que, em primeiro lugar, interromper. Então, há um desmonte do ensino público, o governo fica, em vez de incentivar o ensino, ele incentiva fechar turmas e, consequentemente, fecham-se escolas. Tem turmas sendo fechadas atualmente em processo de fechamento em 150 escolas no nosso estado. Então, isso tem que ser freado. Isso tem que ser freado. Porque se a gente vai falar em segurança, que é o outro ponto que todos nós entendemos, né? Está gritante a necessidade de uma solução para a segurança, mas além de investir em inteligência na segurança, resolver os problemas de infraestrutura básica, mas vamos falar assim de educação. Porque se fecha a escola, não abrir mais prisões, né? Assim que tem se falado hoje em dia. Então, investir na educação e, por outro lado, empregabilidade. Então, como que nós vamos fazer que se haja mais emprego? E aí tem a parte de capacitação profissional, na qual eu atuo, e incentivar, por exemplo, na nossa região, a economia, que poderia ser através do turismo, que é a nossa principal fonte econômica, por exemplo, em Búzios. Exatamente sobre isso, a próxima pergunta. Os seus projetos, quais são? Projetos. Então, né, com base nessa... Porque não adianta a gente, como você falou, qual a solução? Né? Os problemas a gente sabe. Então, a solução, eu vejo que é esse caminho pela educação e emprego. Para a gente falar em emprego, incentivar, então, parcerias entre o poder público com o setor privado. As parcerias são cada vez mais necessárias e é uma espécie de acordo que se faz entre o poder público e o segmento privado para que avance e daí gere emprego cada vez mais. O que a gente tem visto aqui, o que foi essa baixa temporada aqui na nossa cidade de Armação dos Búzios? A gente tem visto reflexos nocivos no bolso do trabalhador. Tem empresa que, ano após ano, cumprindo corretamente seus encargos, nesse ano está atrasando os salários. Então, a gente tem que ver qual é a parte que o poder público traz incentivos, aplica incentivos, e digo não só para Búzios, mas para a região. Por outro lado, a capacitação profissional, gerando mais dignidade, porque muitas vezes o empregado não se sente nem com autoestima, porque ele nem entende o porquê que ele está ali atuando. Então, quando a gente fala em capacitação profissional, a gente vai falar de autoestima e melhoria para o setor como um todo. Larissa, bem verdade que a nossa população está cada vez mais decepcionada com a política que nós estamos vivendo, fica desconfiada dos candidatos, quando vai se apresentar um novo candidato, fala assim, é mais um que está vindo aí. Como você pensa em fazer a diferença e reconquistar essa população? Jonathan, olha só, tem sido interessante a receptividade da população em relação à nossa candidatura exatamente nesse ponto. Porque o índice de eleitores que não querem votar está altíssimo, né? Essa é uma realidade. E a gente tem percebido que quando a gente fala do nosso projeto, talvez pela segurança no que a gente está apresentando, alguns eleitores falam, eu não ia votar. Mas estou realmente acreditando porque traz um passado e eles percebem que não é um discurso vazio. Essa questão de eu já vir atuando em relação né, a esse assunto, por exemplo, o combate à corrupção,
Eu falo assim, agora todos os candidatos falam nisso, mas o que ele estava fazendo antes? E muitas vezes já são candidatos que estavam com o seu mandato. Só agora que ele percebeu que há esse problema, ou ele estava sendo conivente? Então, realmente, não só eu, mas outros candidatos que estão vindo novos, estamos com vantagem sim, porque a população vai evitar dar nova chance para esse pessoal que já mostrou que não está lá para cumprir o papel ao qual se destina. Larissa, neste momento, eu peço que a senhora olhe diretamente para a câmera e fale com o seu possível eleitor. Em meio a vários e vários candidatos, por que votar em Larissa Rolim? Não usarei o discurso de vote em mulher, porque nós precisamos de mais mulheres. Precisamos sim de mais mulheres na política, mas mais do que isso, precisamos de pessoas competentes, precisamos de pessoas comprometidas e com um passado que demonstre por que vamos fazer a diferença ao conseguirmos o nosso cargo. Representar a população requer não só acessibilidade, mas liberdade, independência, até mesmo para não fazer negociata, para entrar sem compromisso com jogadas que vão te deixar refém de uma política viciada, uma política velha. Entrar pessoas novas na política significa vamos trazer um novo olhar. Gestores, legisladores e pessoas que acompanhem e cobrem o executivo. É para isso que a gente precisa realmente trazer essa competência. Qual o número de campanha? 45145. Nós, da TV Búzios, agradecemos a entrevista e desejamos boa sorte na campanha. Muito obrigada pelo convite e esperamos vir outras vezes também. Com certeza. Acabamos de conversar com a candidata a deputada estadual, Larissa Rolim. O De Olho na Urna fica por aqui, mas fiquem ligados em nossa programação. Logo, voltaremos com mais entrevistas. Se você é um candidato eleitoral, entre em contato conosco e agende a sua entrevista. 22 999 65 3258. TV Búzios do Portal BRIM, Brasil Rede Internacional de Mídias.